Esse é mais um podcast da NTT Data Brasil. Eu sou o Claudenir Skauser, diretor da unidade de software de comércio exterior da NTT Data. Está aqui comigo Diogo, Krieger e Juarez. Diogo e Krieger são diretores de produto. O Juarez é um Product Manager também da NTT Data e o nosso VP, Sérgio Oliveira, VP de toda a divisão de software da NTT. E esse podcast é para falar sobre a reforma tributária e a Engine Guepardo Tax. E vamos explorar bastante como a nossa solução vai conseguir ajudar a sua empresa a transpor esses desafios e esse universo tão complexo, cheio de tantas incertezas, como a gente já vem assistindo e acompanhando aí na mídia. Nos últimos anos, Diogo, o nosso sistema tributário tem sido um grande desafio para as empresas, né? Como que você, Juarez, tem enfrentado esses problemas dentro do dia a dia de vocês no processo de software, de empreender e de criar softwares dentro da NTT? Com certeza, assim, o principal benefício, né, ou melhor, o problema que o Guepardo Tax vem para solucionar é a questão da complexidade, né? O dia a dia dos times fiscais, ele cada dia ali derrubar um leão, né? Matar um leão a cada dia. E com o Guepardo Tax a gente consegue simplificar e trazer que os times consigam focar a atividade fim, que é analisar, né, ter uma visão mais estratégica das soluções. E no cenário brasileiro tem aqueles desafios já bem conhecidos, né? E a reforma tributária, falando disso, ela vem com um objetivo principal de reduzir essa complexidade, diminuir aquela questão da regressividade, né, que todos dizem, né, com relação a tirar a carga dos mais pobres, né, da população de menor alcance monetário. A questão também da carga tributária elevada, né, aumentar a simplicidade, né, no processo como um todo. Então, acredito que esse seria alguns dos pontos, né, mais importantes que a reforma tributária, eu acho que vem trazendo aí, e o Guepardo ele vem acompanhando isso, né? Nós sabemos que tem muita especulação ainda vai ter bastante conversa a respeito da reforma, mas nós já estamos acompanhando o desenrolar. O brasileiro tem um pensamento de que não vai acontecer. Durante muito tempo se discutia se ia sair a reforma, aí depois foi aprovado uma etapa, né? E até perguntas como vai aumentar a carga tributária, não vai só trocar, vai simplificar. Então muitas pessoas ainda não sabem o que está envolvido na reforma. Mas uma coisa é certa, eu acredito que vai ter oportunidades com ela, não é, Juarez? Com certeza, assim, se a gente for pensar, por exemplo, até na própria guerra fiscal que a gente vive hoje, né, que é um dos pontos também aí da reforma tributária, assim, a gente sabe que é comum no sistema atual, né, tributário brasileiro, o que os estados e municípios oferecerem, né, incentivos para poder atrair, né, e tudo por quê? Porque o imposto é devido ali, né, na parte de produtos ali, é devido na origem da operação, né. E com isso, a questão dos incentivos dessa guerra entre estados e municípios, cada um determinando suas alíquotas, envolvendo ali esses incentivos para poder atrair empresas, né, para poder ampliar a sua economia, né? Então, assim, esse é um dos pontos fortes e que, assim, quando a gente fala em guerra fiscal, a gente pensa só que é também ali da questão dos estados e municípios, mas não é. A verdade é que a gente vive uma guerra fiscal no dia a dia, né? Até mesmo entre fornecedores, até mesmo na relação de fornecedores e clientes, né? Por exemplo, diante da complexidade que existe na legislação brasileira, e às vezes esse conhecimento ser difícil, né? Essa interpretação ser difícil, assim, de uma forma bem clara para todos,
Então, às vezes, por exemplo, a área fiscal de uma empresa interpreta a legislação de uma forma e a outra de outra. Então, assim, e aí fica aquela guerra, né? Ah, você reteve o meu ISS, não era devido, porque no meu município tem a particularidade X que aqui eu não sofro a retenção. E aí então, assim, então até como solução, a gente está sempre preparado para o quê? Para poder estar sempre mapeando esses cadastros, mantendo esse histórico aí também, né, dos próprios municípios. É a fim de facilitar, né, esse dia a dia ali dos clientes. É muito comum hoje nas empresas a gente ter até mesmo um setor assim que atenda assim exclusivamente reclamações, né, por exemplo, assim das empresas. E reclamações assim, né, por exemplo, de retenção que foi feita e que não era para ser feito, né, por exemplo, do ISS. A gente tem também, é claro, grande parte da parte dos federais, mas entrando no contexto aqui do que está do foco da reforma ali, do ISS, por exemplo, e é claro, e não diferente também, de repente, de um contexto de ICMS ou PIS e COFINS também, que não foi considerado, né? Enfim, e aí a gente vive essa relação entre as empresas ali no dia a dia, né? Então, isso que é um grande contexto também da reforma, né? A gente, assim, simplificar um pouco isso aí também. Como solução, a gente sempre prioriza oferecer para os nossos clientes o que também? Uma grande evolução assim no contexto de ajustes, né? De histórico, de mapeamento de ajustes, né? Da gente ter sempre em nossas apurações ali que esses ajustes fiquem bem mapeados, com uma boa rastreabilidade, para poder proporcionar segurança, né, para os clientes ao fazer as declarações fiscais, enfim. Esse é o contexto também da forma como a gente está contribuindo aí para isso. Muitas empresas elas ainda não conseguiram entender o que vai mudar, o que é a reforma, como ela impacta, qual vai ser o impacto sobre o setor dela, porque alguns setores terão um impacto maior, outros menores, como você bem trouxe aqui, a questão da guerra fiscal. Tem empresas que têm suas operações estruturadas sob benefícios estaduais, não só as trading companies, mas também empresas mudaram plantas para regiões em função de benefícios tributários. Inclusive, uma das questões que foram discutidas é: a Zona Franca de Manaus continua ou acaba, que é um benefício federal, né? Então, na visão de vocês, o que muda com essa reforma? O que acontece de mudança? E que novos impostos surgem? Como isso vai acontecer? Então, o que está sendo proposto, né, até então, a alteração dos 5 impostos principais, né, para nesse momento, 3 impostos, né, que seria baseado no IVA, né, ou que está sendo chamado aqui de IVA dual, que é um modelo muito similar ao que é utilizado no Canadá, e então, a proposta seria utilizar o IBS e o CBS. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS vai pegar a parcela dos estados e municípios, e o CBS a parte federal, né, PIS, COFINS e IPI. Um negócio que você comentou, né, sobre a Zona Franca de Manaus, só abrindo um parênteses. Esse sempre foi uma das principais dúvidas, assim, com relação ao que iria acontecer, né, com aquelas empresas lá da Zona Franca de Manaus. Então, uma das questões é realmente que o IPI ele não vai ser 100% extinto. As empresas que têm concorrência com a fabricação, né, ou com as empresas que têm, que é mais ou menos 5% das empresas, elas vão continuar tendo que fazer, né, vão ter que manter o IPI. Então, esse é um ponto importante também, durante o período transitório, né, até 2033. O IPI não vai morrer para essas empresas. Então, assim, voltando lá para a questão dos novos impostos, além do IBS e do CBS, tem também o IS, que é um imposto seletivo, né, mais conhecido aí como imposto, né, do pecado. E esse imposto ele vai focar nos segmentos ou nos produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. E aí também agora nas discussões também já estão entrando outras coisas, por exemplo, apostas, né, fantasy games, que chama, aquelas bets, né, da vida. Então também vão entrar vários outros produtos no IS, e a gente acredita que com certeza, né, isso ainda
vai ter muita discussão, porque, para você ter uma noção, depois que foi aprovado o texto inicial, ele foi para o Senado e nos primeiros 15 dias de agosto foram encaminhadas mais de 1.000 emendas para discussão. Então, assim, em 15 dias foram encaminhadas todas essas emendas para o texto original da Câmara dos Deputados. Então, assim, ainda vamos ter muitas coisas alteradas ali. A questão da cesta básica, parte mesmo que entra no IS ou que não entra. Além disso, temos também o split payment, que é uma das garantias para o governo, né? Isso já é usado hoje, principalmente nos marketplaces, que é uma distribuição entre o imposto, né? O que vai para a fazenda e o que vai para o vendedor, né? Então, isso também vai ser mais estruturado, de forma mais rápida. O que mais, Juarez? O que você complementa aí? Que é justamente isso, né? Que é a forma de apuração que a reforma está trazendo, né? Que é priorizando o quesito da não cumulatividade, né? De que fazer com que o consumidor final não carregue tudo como ocorre hoje, né? Então, assim, hoje praticamente no sistema no sistema atual, cada etapa da cadeia, né? Cada fornecedor ali, né? Vai embutindo, né? Vai colocando o seu imposto por dentro, né? Que é o que a gente chama hoje, né? A tributação por dentro. E isso gera um grande acúmulo para a cadeia seguinte, né? Até que o final lá do consumidor, né? Então, assim, esse é um grande ponto aí da reforma, de priorizar essa não cumulatividade, né? De fazer com que cada cadeia tenha essa utilização dos créditos, né? E engraçado que, assim, que esse é um dos pontos, foi uma das premissas da PEC 45, né? Ela, quando surgiu, a PEC 45, inclusive, ela foi bem, assim, taxativa, né? Vamos, a partir de agora, ter só créditos. E como a gente vai ter crédito, a gente vai tirar praticamente todos os benefícios fiscais. Então, isso praticamente foi o que já gerou um grande burburinho, né? Porque, assim, aí, ó, muitos setores já se sentiram, né? Tipo assim, prejudicados, né? Não, como é que eu vou perder meu incentivo de anos, né? Então, assim, e quando a gente pensa também na reforma, na questão da utilização de crédito, a gente vê um grande benefício aí para setores como indústria e comércio, mas também para os serviços, a gente vê os serviços como um setor um pouco possivelmente prejudicado, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma majoração da alíquota a débito, né, com a reforma, e quando a gente pensar nos créditos, cadê os créditos? Então, assim, nem sempre todo mundo tem crédito suficiente para poder abater, para poder ficar com a mesma proporção do que as empresas de serviço pagam hoje. Então, assim, foi outra preocupação também, e foi aí que começou a se surgir também o pensamento também com relação aos benefícios, né, fiscais, e, enfim, a toda a discussão que a gente até hoje vive, né, de como a gente vai estar tratando esses créditos, quem vai poder utilizar, quem não vai, quais são os benefícios que a gente vai poder fazer para poder fazer com que esses setores sejam compensados, né, digamos assim, por esse prejuízo, né, que vai ser dado com a reforma tributária. Tem empresas que, se forem simular para o contexto do que a reforma tributária está trazendo hoje, ela acaba pagando um imposto maior do que o contexto atual. Na verdade, o consumidor vai pagar o imposto maior, né? Então, isso é uma preocupação que se discute muito, se a reforma tributária aumentar a carga tributária máxima suportada pela sociedade, isso vai gerar o quê? Uma inflação, vai gerar um impacto na economia, não só um aumento na arrecadação do Estado. E mesmo tendo o efeito lá do imposto do pecado, aquele conceito que o mundo tem, é uma tendência mundial de quem pode mais paga mais, e cria benefícios para quem economicamente está menos favorecido dentro de uma sociedade globalizada, inclusive, acho que nem capitalista, eu arriscaria dizer. Mesmo assim, existe uma dúvida gigantesca das empresas na questão da adaptação para esse processo. O que eu tenho que fazer para me adaptar? Vai mudar, a gente está trazendo aqui um monte de conteúdo, como outras empresas também têm falado bastante, empresas de consultoria global falando sobre a reforma tributária, mas ninguém sabe se vai aumentar a tributação ou não, porque o processo legislativo não está totalmente concluído, como você muito bem explicou para a gente. E o processo legislativo, não só aqui no Brasil, não estou fazendo uma crítica ao Brasil, nada disso, o processo é como é e está aí para a gente seguir. É um processo político e de longo prazo. Você falou do número de propostas de modificação,
Isso é o quê? A sociedade civil organizada, os que se sentem prejudicados, Exatamente. os que acham que vai ter um impacto na economia, enfim, estão trazendo ali quantos mil você falou? Mais de 1.000 Mais de 1.000 Mais de emendas. 1.000 emendas. A gente só não pode fazer o negócio já nascer igual o que é hoje, aí não vai ser uma reforma, né? Que Sim. também é outro desafio. Não dá para voltar para Né? essa Se eu miscelânea faço- de interpretações, né? Se eu faço um CBS com as mesmas regras do PiscoFins, eu só troquei de nome, Uhum. né? E tem toda a questão também operacional prática, layout de nota. O Sérgio comentou isso no outro podcast nosso. Layout de nota, obrigações acessórias, cria-se nova, modifica a atual, junta tudo, porque você tem o passado, o IPI não vai acabar, né? Tem uma série de coisas ainda ali que, não é questão de transição, a questão compensatória, que o Juarez trouxe também é um ponto que ainda tem muita dúvida, porque vai ter uma compensação para o Estado onde foi prejudicado. Tá, mas e a sociedade que foi prejudicada? Você entregar o dinheiro para a entidade Estado, você não resolve necessariamente toda a sociedade. Se esse dinheiro não foi empregado em coisas que supram o que a sociedade precisa, choveu no molhado, né? Você só criou uma troca de mãos que tem acesso ao recurso. Mas assim, as empresas se perguntam muito, acho que é unânime, em que eu serei impactado, o que eu tenho que investir? Eu tenho lá meu SAP, o meu Guepardo Tex, ou se tiver um outro software que não é o Guepardo Tex, acho que você tem que clicar nesse QR Code já, que está aqui na tela, e falar com a nossa equipe. O que eu tenho que investir? Qual é o esforço? O que vai mudar? O quanto isso vai mudar? Quando eu começo? E nós estamos super antenados para entregar essa solução para o nosso cliente. Eu queria devolver essa pergunta, a continuidade para o Sérgio, do que nós estamos fazendo dentro do Guepardo Tex para poder ajudar essas empresas a superar esse momento cinzento na história. Obrigado. Assim, eu costumo ouvir às vezes dos clientes até em tom de brincadeira, mas um pouco, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Que eles falam assim que a gente é da turma do quanto pior, melhor. Porque, de certa forma, assim, né, nós que trabalhamos com soluções na área financeira, área tributária, emissão de nota, comércio exterior no Brasil, assim, a gente está atuando num nicho que, inclusive, assim, em outros países ele praticamente não existe, ou ele é muito menor, por exemplo, do que é aqui no Brasil, exatamente porque a complexidade aqui ela é muito grande. Nós, assim, eu vejo que a gente está num momento de, assim, a gente tem uma oportunidade de simplificação que, de certa forma, assim, né, para surpresa de praticamente ninguém, eu diria, assim, no Brasil, a gente está indo por um caminho que não é o mais simplificado possível, né? A gente começou falando de IVA, já viraram 2. Aí entrou agora um imposto seletivo, então, assim, a gente ia simplificar de 5 para 1, nós estamos simplificando de 5 para 3. Até aqui. Até aqui. Porque tem, né, a questão dessa, por exemplo, essa briga entre os entes ali, entre o ente federal, estadual e municipal, assim, ela é intransponível. Não tem negociação política que eu acho que vai resolver isso no Brasil, pelo menos não no longo prazo, eu diria assim. Para que essas diferenças sejam equalizadas e todo mundo consiga discutir, sendo que até poderia ter, por exemplo, um imposto único, por exemplo, com uma alíquota e depois essa divisão fosse feita, só que o problema assim é como é que os entes não querem perder o poder também, o poder de legislar, o poder de definir a sua própria alíquota, o seu próprio critério, exatamente. Então por isso que a gente não tem um modelo realmente único, né? E nós estamos num momento onde, assim, existe essa expectativa de simplificar, eu diria que vai simplificar, exatamente porque, assim, são 3 impostos, mas existe uma similaridade maior entre eles, um consenso, por exemplo, em relação a qual que é a base sobre qual o imposto vai ser aplicado. Só que, antes de simplificar, primeiro vai ficar bem mais complexo, né? Então, assim, nós vamos sair de 5 impostos primeiro para 8, para depois, ao longo desse período de transição, nós chegarmos em 3. E assim, como, né, a gente vê, a gente está num momento assim de muito lobby dentro
governo, exatamente dos setores, tentando cada um puxar a sardinha para o seu lado, né? E o que o governo tem falado, assim, que né, o objetivo é que a carga tributária total não aumente, né? Por conta da reforma tributária. Mas esse lobby ele tem desequilibrado um pouco entre os setores, né? Como se falou do setor de serviços, por exemplo, nós temos uma preocupação grande assim de quanto que vai aumentar a carga tributária, assim, o maior insumo por ser mão de obra. Então, assim, as empresas que contratam, por exemplo, CLT, elas não vão ter crédito da onde? Você não tem crédito na folha de pagamento, você não tem CBS, IBS ali. Então, você só vai ter débito e vai ter pouquíssimo crédito para compensar. Isso pode gerar até um risco, será que isso vai gerar, poxa, pejotização, né? Então tem efeitos colaterais que o governo também está, né? O legislativo tem discutido exatamente para tentar chegar num equilíbrio, né, que funcione, que não cause esses efeitos colaterais, por exemplo, como, né, uma redução da formalização do emprego, assim, por conta do impacto. Lembrando que, inclusive, o setor de serviço é o setor que mais emprega no Brasil, né? Então, assim, é uma preocupação grande. E outros exemplos que a gente tem visto, né, recentemente, por exemplo, teve alguns itens que foram incluídos na cesta básica, por exemplo, com alíquota reduzida, e o governo fala, ok, mas, por exemplo, com isso a alíquota base tem que aumentar um pouco mais. Então nós já estamos lá com uma alíquota base girando em torno de 29%, é o maior imposto do mundo, dentro desse contexto de países que operam com IVA. Então, assim, do ponto de vista de soluções, a gente já viu isso também em situações, lógico, em contextos diferentes, assim, tecnicamente diferentes, mas assim, eu me lembro, por exemplo, acho que lá por 2013, 2014, se não me engano, com relação à guerra entre estados, tinha um negócio chamado Guerra dos Portos. Guerra fiscal dos Guerra povos. fiscal dos portos. E o governo, não, vamos resolver, vamos sentar, vamos equalizar tudo isso. Para nós, aqui, do ponto de vista de sistema, o que aconteceu? Vamos ter que desenvolver mais um negócio chamado FCI, que era uma solução para você conseguir calcular o conteúdo de importação dentro dos produtos que as empresas estão vendendo, para ter uma tributação correta ali, né? Que era exatamente a diferenciação ali entre alíquotas que estavam acontecendo dentro dos estados. Então, assim, o objetivo era nobre, digamos, né? Do legislativo era de trazer uma simplificação, mas do ponto de vista de sistemas, isso trouxe uma complexidade. Eu diria que agora, assim, é o que nós estamos vendo também, assim, tem a expectativa de simplificação geral, de ter mais equidade, justiça social, etc. Vários motivos que são nobres e que têm que ser buscados, mas do ponto de vista de sistemas, nós vamos ter mais coisas para fazer, né? Nós vamos ter, inclusive, coisas inovadoras do ponto de vista do governo, por exemplo, essa questão do split payment. Tem, inclusive, assim, outros países que estão vendo como que o Brasil que vai fazer isso para poder copiar, porque isso é, de certa forma, inédito. Por exemplo, de você ter lá na intermediadora da operação financeira ali, por exemplo, na operadora do cartão ali, você já ter, por exemplo, essa divisão, assim, o que a gente tem visto a Receita falando que a tecnologia para isso existe, porque, inclusive, assim, você vai bater lá quase como se fosse uma mensageria, digamos assim, vai falar, eu estou fazendo essa operação, direito a crédito dessa empresa, né, o governo já vai trazer isso, vai falar, você tem que recolher tanto já nesse momento. Para o governo é muito interessante isso, porque é quase como era antigamente a CPMF, por exemplo, que era um imposto que o governo adorava, assim, porque era super fácil de você fiscalizar, você só tinha que fiscalizar a instituição financeira, você não tinha como sonegar ele. Transitou o dinheiro ali, acabou. Já era recolhido. Então esse é um modelo que o governo tem interesse exatamente para ele poder, já no momento do pagamento, da transferência financeira, digamos assim, essa né, parte da receita vai para o governo, já que é a parte dos impostos, e o contribuinte fica só com a receita líquida, digamos assim, daquele produto ou serviço que ele está vendendo. E
Isso, inclusive, assim, afeta até fluxo de caixa das empresas, porque antes você só ia pagar esse imposto lá, sei lá, um mês depois, e agora você já tá, você já está recebendo esse valor a menos. Então as empresas vão ter que se adaptar quanto a isso, e do ponto de vista de sistemas, tem muita coisa para ser feita. O que nós, né, no passado, né, a gente tem até um outro podcast da NTT contando um pouco da história do Guepardo Tex, mas nós já tivemos outros momentos relevantes de mudanças de mudanças legais, de vinda de novas obrigações. Por exemplo, lá atrás, quando se chamava SPED PIS/COFINS ainda, quando a gente teve essa que substituiu o que era antigamente a DACOM, né? A gente levou isso para os clientes. Então, assim, o Guepardo Tex tem um modelo de licenciamento bem competitivo, inclusive para os clientes, assim, onde eles recebem esse tipo de atualização dentro do licenciamento que eles já têm. Isso é um diferencial, acho que bem legal de citar, para que eles recebam essas mudanças dentro do plano de manutenção. Nós tivemos REINF, nós tivemos imposto de renda também na parte ali da ECF, que também trouxe uma revisão grande assim na forma de apuração e de apresentação das entregas. E é engraçado que sempre andam em duplas, né? Parece, esses impostos assim. A gente tem o ICMS-PI, a gente tem o PIS/COFINS, a gente tem o IRCS, e agora nós vamos ter IBS e o CBS. IBS e o CBS, que também vão andar juntos, né? Vamos ter ali soluções para resolver isso. O imposto seletivo também, lógico, vai ter meio que um puxadinho ali, mas a ideia é que isso fique tudo de forma, até pelas regras serem similares entre eles, assim, que isso consiga ser apresentado de forma bem robusta e, enfim, utilizando tudo que nós já aprendemos em relação a outros impostos. Por exemplo, geração em massa, integração com as diversas funcionalidades. Os clientes podem esperar o que eles realmente estão acostumados a receber de nós, assim, de soluções de qualidade excelente, assim, de nível de integração realmente no nível que eles esperam. Acho que tem um pouco, talvez o Diogo Juarez pode falar ali sobre esse período de transição, né? O que a gente está preparando também para os clientes terem visibilidade, né, entre essa transição de impostos, né, os dashboards de acompanhamento, porque isso também, porque como a gente falou, né, o efeito vai variar de segmento para segmento. Nós temos hoje clientes em absolutamente todos os segmentos, de agro, de transportes, de saúde, enfim. Exportação, exportação, indústrias, serviços. Nós temos, enfim, todos os segmentos, mas assim, a gente quer apresentar de forma que cada um consiga acompanhar o efeito, né, dessa mudança no seu dia a dia. Que são nós preparamos uma estrutura em ciclos de transição, né, pelo que eu entendi. Isso, você tem, assim, do ponto de vista de cronograma, né, o que nós estamos vendo do lado, primeiro vamos falar um pouco da reforma, né, muito provavelmente uma aprovação no final de 2024, também não acho que vai, sempre tem essa dúvida, né, será que vem mesmo, será que vai acontecer, assim, sim, vai acontecer, né, existem muitas outras coisas engatilhadas, dependendo dessa reforma acontecer. Então, sim, provavelmente uma aprovação disso no final de 2024, um 2025 de muitas definições técnicas, assim, de realmente como que isso vai acontecer, qual que vai ser o impacto, por exemplo, em layout de nota, o impacto, por exemplo, em como que as prefeituras vão se adequar, ou qual que vai ser o nível de obrigatoriedade, por exemplo, de padronização de layout, etc. Eu acho que isso vai ser um ano bem agitado, digamos assim, do ponto de vista de definições desse tipo. Como que as empresas vão reportar isso para o governo, né? Se vai ser por arquivo, se vai ser por mensageria, se vai ser um SPED novo, se vai ser dentro de um SPED existente, o que eu acho mais difícil, assim, mas que já aconteceu no passado também, né? Por exemplo, a própria REINF, né? Quando teve, assim, uma ampliação, por exemplo, de blocos, de coisas, de novos impostos que precisaram ser trazidos. Eu tinha citado o SPED PIS/COFINS, que depois virou SPED contribuições, exatamente porque o governo foi lá e deu um puxadinho lá, fez
a CPRB falou, ó, insere isso daqui dentro. Esse não anda em dupla mais, esse tá em trio já. Esse já está em trio, é verdade. Exatamente. Até talvez para o governo, assim, tecnicamente fazia sentido, o tema era relacionado, obviamente, né? Mas assim, teve essa... Mas eu acho que na CBS e BS não vai acontecer nesse nível. Acho que vão ser realmente obrigações acessórias novas, né? Então, essas definições ao longo de 2025 e em 2026 realmente o início das obrigatoriedades em ciclos, assim, em segmentos, tamanho de indústria, tamanho de contribuinte, né, faixa de faturamento, etc., ali que as coisas vão começar a ter, né, a sua transição, primeiro os impostos federais, aí substitui pela CBS, né, e depois impostos estaduais, municipais, então assim, vão ter essas etapas. E no processo interno de adaptação dos nossos produtos, como que a gente está organizando isso? Porque tem a apuração dos novos impostos, a gente vai ter que criar para os nossos clientes atuais e potenciais clientes toda uma jornada para eles conseguirem fazer essa identificação, né? Como que a gente está trabalhando isso? A gente tem uma... Bom, primeiro que o Guepardo Tax, falando, né, assim, a reforma tributária afeta vários dos nossos produtos, da nossa linha de produtos, né? Mas falando especificamente do Guepardo Tax, né, é uma solução voltada para clientes SAP. Então, a primeira variável que a gente coloca aí também é assim, existem coisas existem requisitos, digamos, que a SAP vai ter que entregar. Existem, por exemplo, campos novos, rotinas de determinação de impostos, por exemplo, que vão ter que ser adaptadas no SAP, independente de qual solução fiscal o cliente SAP utilize. Esses efeitos são no SAP, vão afetar desde o início do processo, vão afetar cadastro de materiais, de parceiros, enfim, várias coisas. Em relação a esse ponto, existe uma definição da SAP já em assim, quais são as versões que eles vão liberar essas atualizações, porque não são todas, né? Então isso foi algo que até foi apresentado num evento do SAPNAL, que aconteceu recentemente, e tiveram ali algumas palestras sobre reforma tributária, e a SAP aproveitou para colocar isso e tentar deixar isso claro, né? Isso, na verdade, já era subentendido, inclusive, porque existem os prazos de manutenção de cada versão do RP. Então, de forma bem resumida, né, eles colocaram que o ECC no HP5 ele tem manutenção prevista só até o final de 2025. Então, esse não vai receber essas atualizações. Isso também é uma chamada para os clientes Correrem com a atualização. Correrem com as atualizações. Assim, é algo que a SAP já está falando, enfim, há muitos anos já em relação ao migrar para S4, né? No ECC e HP6 e 7 e 8, que são os três últimos, digamos, disponíveis, aí essa manutenção vai até 2027, então ela vai receber uma parte ela vai disponibilizar uma parte dessas atualizações, pelo menos do que acontecer até lá. E agora, quem está realmente garantido que vai passar por todo esse período de transição é quem está no S4, só que daí tem previsão de manutenção pelo menos até 2040. Então isso é um ponto relevante para nós, assim, né, de saber como existem esses requisitos técnicos, entender como que a gente coloca. Existem outras facetas, assim, do lado técnico, assim, que também influenciam um pouco a nossa tomada de decisão. Por exemplo, essa própria migração para S4, a migração, né, a estratégia ali um pouco da SAP, assim, em relação a, por exemplo, TDF, DRC, que são coisas que valem um podcast só disso, até dá para entrar em mais detalhes, né? A migração para Clean Core, que inclusive tem um podcast NTT só sobre isso. Se você clicar aí no QR Code, você consegue encontrar os links e mais informações sobre esse assunto. Então tudo isso norteia a nossa estratégia de desenvolvimento, né, do que nós vamos entregar. E daí nós já temos mapeado, né, tudo e alguns pontos que fazem sentido já em execução, né? Por exemplo, essa parte de acompanhamento
de alíquota efetiva, né, que seria, enfim, esse acompanhamento da alíquota tributária total que o cliente está afetado, exatamente para dar essa visibilidade do período de transição para os clientes. E Krieger, nosso software está preparado para atender essas necessidades aí do mercado? A questão da preparação, acho que a própria história do Guepardo Tax, ela conta por si, né? O nível de precisão que a solução chega para atender os clientes no momento certo, do momento que acontece alguma mudança no cenário brasileiro fiscal propriamente dito, né? Acho que nesse momento em particular, vale a pena aos clientes pensarem o significado da palavra reforma, né? Que, falando pessoalmente aqui, para mim foi uma aula de reforma tributária, tudo que o Juarez, o Diogo e o Sérgio comentaram, né? Ao mesmo tempo, existe uma reforma tecnológica acontecendo também, né? A gente está vivendo a era bastante impulsionada por IA, bastante impulsionado por simplificação dos negócios, simplificação tecnológica, né? E hoje não só as empresas, como até mesmo os sistemas precisam evoluir muito mais rápido, né? Como o Sérgio comentou em outro podcast da NTT, aí a gente tem o Clean Core, ele é um apelo muito que vai na linha de auxiliar os clientes a acelerarem a transformação dos seus sistemas, né? Então, assim, não é um tema que deveria ser deixado de lado, ao mesmo tempo, reforma tributária também, né? Mas todo esse avanço que existe da reforma, aliada à tecnologia também, eu diria que vem acompanhada com uma pressão ou um estresse também em cima dos clientes de não ficarem para trás, não ficarem defasados tecnologicamente também, né? Aqui, falando especificamente dentro de casa, né, no ciclo de desenvolvimento de produtos e projetos, hoje a gente pode falar que tudo que novas funcionalidades, novas atualizações, não só do Guepardo Tax, como também dos demais módulos, né, do Global Trade, do Invoice, Audit, Analytics e etc., né, todos levam à consideração tecnológica das próximas décadas, vamos falar assim, né? Temos visto a SAP colocado, inclusive isso já tem nome, inclusive, né, que é o SAP Business AI, né, que são todos os cenários de inteligência artificial que a SAP disponibiliza. Logo teremos o Guepardo AI. Existem lá os cenários que vão ser incluídos em todas as soluções e que vão levar a cenários de casos de uso de inteligência artificial para os clientes também, que talvez aqui, né, vou falar talvez, num próximo podcast a gente pode falar especificamente sobre isso, né, teremos cenários de inteligência artificial que vão endereçar dores do próximo ciclo de reforma tributária dos clientes, né. Então, acho que é isso, né, não só a questão reforma tributária, os clientes estão preocupados em não aumentar custo nenhum, né? Da mesma forma que uma reforma tecnológica para acelerar as transformações também não deveria aumentar o custo total de propriedade dos clientes SAP também. Interessante. Bom, nós da NTT estamos sempre antenados com essas mudanças, né? Uma preocupação nossa em estar à frente. Num outro podcast, o Sérgio comentou a nossa posição como se não a maior, uma das maiores revendas de SAP. Maior revenda de SAP no mundo. Temos acesso a versões que ainda estão em lançamento para testar e adaptar os nossos produtos. Isso é uma oportunidade para a gente também estar à frente, aí, inovando junto, né? De mãos dadas, para entregar o melhor para os nossos clientes. Mas a distribuição da arrecadação ainda é uma preocupação, que também não se sabe compensação de crédito, como isso vai ficar, Juarez? Você tem acompanhado esse tema? Eu acho que assim, essa questão da arrecadação e da compensação de crédito é assim, no final das contas ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder. Eu acho que esse é um grande ponto assim da reforma, né? A reforma, como o Sérgio comentou aqui, né, chegou assim com uma ideia de simplificação, só que isso já foi desmistificando, né? Então assim, já teve uma quebra ali de autonomias dos tributos, né? Então assim, os estados
já levantaram a mão e disseram, não, nós não queremos perder a autonomia da nossa tributação, né? Sim. Então, assim, então cada um quer, no final das contas, cuidar do seu. E a gente percebe que é uma reforma, assim, muito voltada para um ponto assim, é como se fosse assim, de que forma a gente vai fazer uma reforma, mas que a gente não afete o que as pessoas, o que todas as partes já têm hoje, né? Vamos falar as partes assim, tanto do governo, né? Assim, estados e municípios não querem perder suas arrecadações, a União também não. E também as empresas, né? As empresas também, obviamente, não querem pagar mais tributo, não querem correr o risco de pagar mais tributo do que o que paga hoje, né? Então, assim, se propagou muito, assim, com a questão da reforma, o pensamento do tipo assim, você vai pagar menos tributo, né? Então, assim, tá todo mundo com essa expectativa, né? Tipo assim, eu vou pagar menos tributo, o negócio vai ficar mais justo. Mas, assim, a gente caminha para um ponto que só por essas pequenas mudanças que vêm ocorrendo aí, não está sendo tão bem assim, né? A gente, recentemente agora, a gente já viu, assim, que, por exemplo, que os estados vão ter autonomia para poder determinar as suas próprias alíquotas, para que vão compor a alíquota geral da IBS e da CBS. Então, assim, essa autonomia que os estados vão ter não remete para a gente, de uma certa forma, o que já acontece hoje, né? Então, assim, onde cada um determina a sua própria alíquota. Então, assim, esse ponto da arrecadação, sem dúvidas, assim, a compensação de créditos também, com relação ao que, com a reforma, digamos assim, abriu o leque, digamos assim, com relação à utilização dos créditos, né? A gente vai poder tomar crédito agora de todos os insumos, não vai quebrar as restrições, mas como a gente falou anteriormente. E, por outro lado, vai gerar um reflexo ali na questão dos benefícios fiscais, né? Tipo assim, então, eu aumento o crédito, mas tiro o benefício. No final das contas, eu não tô mantendo a mesma coisa, né? Então, assim, esse, sem dúvidas, é um grande ponto aí, que é um dos grandes pontos que está sendo tratado com a reforma. São os mais polêmicos, sem dúvida, quando a gente pensa falar de arrecadação, de compensação de crédito, ou dos resultados que a reforma vai trazer, né, para todas as partes. Sem dúvida está sendo aí o que é o ponto mais comentado e é o que está todo mundo, assim, curioso, né? Vou pagar menos ou não vou com a reforma tributária? Né? E não dá para saber ainda, porque a alíquota não está fechada, não se sabe qual vai ser a carga. Eu entrevistei numa outra oportunidade uma colega que trabalha dentro da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, lá do Espírito Santo, onde fica a minha unidade da NTT. E ela é tributarista, advogada tributarista, palestrante, renomada aí nacionalmente. E a visão dela é que daria para simplificar com o que tem. É só mudar a legislação atual, as obrigações, você simplificaria. Simplificar, você não precisa destruir, implodir e recriar, né? Se você pega a lei do PIS e COFINS e simplifica ela, você já fez uma mini reforma. Se você pega a do IPI e simplifica, você já fez uma mini reforma. A própria substituição tributária, que foi criada porque o governo tinha dificuldade em fiscalizar algumas áreas que tinham risco arrecadatório. Então ele antecipou a arrecadação do imposto nas cadeias que tinham um volume maior de empresas. Automaticamente eu simplifico o processo arrecadatório, eu vou diminuir o incentivo a sonegar, uma série de benefícios, né? Que é o que o Sérgio comentou. Se eu levo lá para o cartão de crédito uma arrecadação de uma parte ou de um desses tributos, eu zero sonegação, né? Praticamente. Passou pelo cartão, que é um risco hoje. A gente vê noticiado em mídia, empresas sendo autuadas porque emite um valor de nota, mas no cartão recebe 5 vezes o que emitiu de nota. Sim. Então, se bota a tributação no cartão de crédito... Exatamente, você começa a amarrar tudo isso. Se amarra totalmente o processo. Então, você comentou a questão da liberdade dos estados. Uma grande parcela de clientes nossos dentro da área dentro da divisão de comércio exterior, de GTM, são trading companies, que são empresas que uma das razões dela existir, não somente essa, são os benefícios fiscais. Então, por exemplo, só para colocar todos na mesma página, digamos que você, Juarez, tem uma empresa de importação e eu tenho uma trading em Santa Catarina. Então, você terceiriza sua importação para minha trading, eu faço a importação sua, lógico, a Receita sabe que você está envolvido, só que vem usando o meu CNPJ. Esse produto entra na fase aduaneira sem tributação, com a tributação suspensa. Quando eu faço a venda para você, a remessa do produto que eu trouxe para você importado, eu faço uma nota fiscal de saída, destacando 4% de ICMS, né, de via de regra geral.
Porém, eu recolho para o estado de Santa Catarina, vou arredondar que o número não é exatamente esse, 1%. Então você vai ter crédito de 4%, mas nós estamos pagando efetivamente uma carga de 1%. Eu te repasso como benefício a metade, por exemplo, dessa economia de 3% no acordo comercial como desconto, ou você me emite uma nota, enfim, você tem ali esse ganho, né? E na reforma tributária isso desaparece. Então a famosa guerra dos portos que nós falamos aqui no podcast existiu em cima disso. O meu estado dá um benefício melhor, aí vem, por exemplo, Alagoas e fala, não, também não é esse percentual exato, tá, pessoal? Só para exemplificar a lógica do sistema. Alagoas fala assim, não, aqui você paga só meio, não é 1%. Você destaca 4% e paga meio. Então as empresas saem de Santa Catarina e passam suas importações por Alagoas, ou por Recife, ou por outra região. E aí começa uma guerra entre os portos, uma guerra fiscal, atraindo as empresas para aquela região, porque o benefício fiscal lá é maior. Isso acaba na reforma, né? Como você trouxe para a gente. Está previsto acabar. Mas se você dá para o Estado uma autonomia para baixar a alíquota, ele faz através da alíquota. Não mudou nada. Né? Então, existem pontos ainda que tem muita coisa que vai acontecer e vai rolar aí nesse universo da reforma tributária. E uma outra coisa também que eu gosto eu acho que todos nós, né, de olhar o lado positivo de tudo, das oportunidades. A reforma, os empresários estão olhando para a reforma, mas tem 2 temas que não saem da mesa, acho que de nenhum conselho, nenhuma empresa do porte que nós atendemos, que é sustentabilidade e inovação. Nenhuma dessas empresas, ninguém deixa de olhar esses 2 temas. Vocês acham que a reforma tributária vai ter trazer algum benefício para esses tópicos dessas empresas, de alguma forma? Sim, sim, esse era um tema bastante importante que veio desde o primeiro texto, né? Principalmente falando de sustentabilidade e inovação, que é um assunto global, né? Então, a parte da sustentabilidade, por exemplo, vários benefícios para as empresas que têm incentivos, né, na realidade, alguma preocupação ou desenvolvimento, né, que possa possibilitar uma maior sustentabilidade para o país. Então, isso daí é um tema que sempre foi, e eu espero que não seja alterado, né, não seja desvirtuado durante o caminho, mas que é uma tendência e uma necessidade, né? Além da qualidade de vida, né, tendo produtos mais sustentáveis, a população toda vai conseguir ganhar com isso. E a questão da inovação, todo o parque tecnológico, né, também, tendo um incentivo maior com relação à inovação, nós vamos ter produtos muito melhores, né? E aí, uma das questões também que torna, né, a reforma tributária urgente, né, que muito se fala que tem 30 anos que é discutida, né, reforma tributária. Isso aí. Você sabe que a primeira citação da reforma tributária foi lá em 1965, na medida provisória 18. Então, tem mais do que isso, né, 50 anos ali no mínimo que vem se preparando, ou melhor assim, vem se vendo essa necessidade. E aí a questão da inovação vai muito com uma necessidade assim, de como os nossos produtos estão na prateleira mundial. Assim, a gente está atrasado e muitas vezes por conta dessa complexidade, dessa falta de investimento, as empresas acabam deixando de lado e a gente acaba perdendo, né, para os nossos competidores globais. Então, a reforma tributária, a parte de inovação, vai facilitar com relação a isso. Então, tem incentivos que estão sendo previstos para empresas que investirem em pesquisa e desenvolvimento, lançamento de produtos que impactem menos, né? E aí já vinculando também com a sustentabilidade. Então, carros elétricos, isso já tem sido falado, né? Redução ali da... É claro que não adianta apenas dar um incentivo e não pensar no antes, né? Então, assim, quais vão ser os funcionários, como vai ser a mão de obra que vai trabalhar nisso, né? Então, assim, tem que ter uma preparação também antes disso, né? Assim, as graduações, até mesmo a preparação do parque tecnológico, como que isso vai ser, como que isso vai funcionar.
e até mesmo como que esses incentivos vão voltar, né, para as empresas. Porque não adianta nada você fazer todo o investimento e esperar 20 anos ali para receber parcelado esse valor. Então, isso tudo são temas que ainda estão sendo vistos, né, claro, mas que traz uma esperança muito boa, assim, com relação à reforma tributária, porque dessa forma a gente consegue colocar os nossos produtos e a qualidade de vida da população, como o Sérgio falou, né, assim, é aquele lado nobre da necessidade da reforma tributária. Primeiro piora para depois melhorar. Também a frase do Sérgio também deixou um recado e meio. Faz parte. A gente criou um sistema tão complexo, acho que é um dos mais complexos do mundo, né? Sim, sim. Um entrevistado nosso usou até um termo que é polêmico, é o manicômio tributário que a gente vive. Hoje existem estimativas, por exemplo, quantas horas que as empresas demoram Isso que eu ia perguntar. para fazer. Assim, existem de diferentes fontes, digamos assim, mas acho que teve uma que eu li do Banco Mundial que colocava assim que o Brasil demora em média, acho que 1.600 horas por ano para Obrigações. geração de obrigações, apuração de impostos e tal, né? E assim, em segundo lugar, era menos da metade disso, assim, sabe? Então o Brasil está realmente numa posição de destaque ruim nesse ponto, né? Como a gente falou, acho que primeiro vai piorar um pouquinho, mas com a expectativa que lá na frente Gaste menos, tenha menos necessidade de mão de obra, um back-office mais barato, redução de custo. E eu acho que você pode passar por essa fase de transição com o Guepardo Tex, mantendo ali o seu investimento nivelado, né? Por isso a importância da tecnologia, de você estar com a tecnologia que está à frente da mudança, para você conseguir passar por esse processo sem ter que fazer um investimento, efeito dromedário, né? Com a corcova lá em cima para depois você descer. Você conseguir manter isso alinhado. Mas a gente não tem só oportunidade, vai ter um monte de desafio. O que vocês enxergam aí nesse cenário dos desafios para as empresas, A gente acabou falando de forma indireta alguns aqui, obviamente, mas se a gente pudesse resumir ali, Diogo Juarez, quais são os desafios que vocês enxergam para o processo da reforma tributária para os nossos clientes? Eu acho que sem dúvidas vai ser viver esse momento da transição, que o Sérgio até já comentou aqui, né? A transição, eu acho que ela vai ser um pouquinho sofrida, né? Porque a reforma tributária, ela chegou com a ideia de simplificação. E aí a gente, quando pensa nisso, a gente pensa que seria algo imediato, só que não vai ser, né? Como o Sérgio comentou, tipo assim, eu não vou estar substituindo de forma imediata já 5 tributos por 2 ou 3, né? Eu vou estar na prática passando por um período, né, que presume-se aí que ao todo pode durar uns 10 anos, onde eu vou ter, na verdade, 8 tributos, né? Então, assim, eu acho que o desafio está justamente nesse paralelismo que a gente vai ter das apurações, né? Ou seja, então, a princípio, os clientes vão ter que aumentar o seu esforço, né? Aumentar o seu trabalho. Então, a gente está falando, de repente, de ter 2 cadastros, por exemplo, dentro de uma solução fiscal só, a gente ter 2 cadastros diferentes, onde um eu vou ter crédito, outro não vou ter. Né? Então, assim, por quê? Porque um eu estou apurando a minha apuração atual e o outro eu estou apurando a minha apuração da reforma, né? Então, sem dúvida, eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios. E sem contar que, falando um pouquinho disso aí também, que foi o que a gente já comentou também com relação às exceções, né? Que estão previstas para ocorrer. Então, assim, né? Outro ponto aí também que a gente aos poucos vem observando aí, que a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a essa questão da reforma, para a gente, de repente, não voltar, posso dizer assim, a estaca zero. Né? Tipo assim, é uma reforma onde eu prometo muitas coisas e aí aos poucos eu vou inserindo, né? Inserindo exceções, né? E aí a gente começa a voltar para esse mundo de muitos sis que a gente tem, né? De muitos ifs, né? Falando um pouquinho aí do nosso código ABAP aí, né? Então assim, dentro do nosso código ABAP lá tem quantos ifs a gente tem, né? No nosso código, justamente por conta disso, né? Justamente por conta do que a legislação é a legislação refletindo no nosso código, né? Então, assim, vai ser esse mundo aí realmente dessa fase da transição que eu acho que eu enxergo como um maior desafio aí realmente para as empresas, né? Para os nossos clientes nesse início. E Diogo, você software Guepardo pode realmente ser a solução para transpor esses desafios? Guepardo Tex? Sim, com certeza. Nós já vemos, assim, no nosso roadmap, né, vários itens
exatamente para tentar facilitar a vida do cliente nesse período de transição, né? Então, simulações vão ser muito importantes. Os times eles vão precisar ter o acompanhamento bem de perto do que entra e do que sai, do que como compra e como vende, né? Porque nesse percurso de até 2033 ali, as empresas que não tiverem o conhecimento de como eles estão comprando, e aí isso envolve muito mais do que somente ali a obrigação fiscal. Vai demandar um acompanhamento dos contratos, renegociação dos contratos de compra e venda, porque quem não tiver o controle do que está comprando, né, vai acabar vendendo ali sem ter a margem necessária. Então, com o Guepardo a gente vai fazer, com certeza, essas simulações, a calculadora já está, inclusive, em fase de testes, a calculadora dentro do Guepardo. Os nossos clientes eles vão ter isso antecipadamente. Como a gente não tem as alíquotas, né, ainda está em definição, isso tudo vai ser por simulações, realmente. Então, porém, os clientes eles já vão ter, né, essa facilidade dentro do Guepardo. E, além disso, né, como o Sérgio já comentou, os dashboards ali dentro do Analytics, então, análises preditivas, tudo isso, assim, para simplificar Relatórios, né? relatórios das apurações, enfim, para simplificar esse período que realmente vai ser conturbado, que nós vamos ter aquilo que já é complexo e vamos acrescentar coisas, né? Então, novos impostos. Então, realmente, assim, esse é o objetivo principal do Guepardo, para poder manter as equipes ali conhecendo o que eles estão no dia a dia trabalhando, né? Eu acho que para finalizar, um ponto só assim, né, que a gente já deu bastante tempo, mas assim, o que é uma espécie de uma chamada para ação, assim, que eu diria para os clientes, de algo que eu já ouvi cliente me perguntando, clientes já me perguntaram, que pode ser a dúvida de alguém que está assistindo nosso podcast, que assim, por que eu deveria, por exemplo, trocar uma solução agora ou buscar uma solução agora e não depois da reforma? Só que esse depois da reforma, ele é muito longe, né? E principalmente esse período de transição, acho que ele é o de maior dificuldade, assim, de maior complexidade. Então, se hoje você tem um problema, se você não tem uma solução, por exemplo, ou tem como a gente brinca, né, a solução fiscal mais usada do mundo, que é o Excel. Ou você tem uma solução que não está te atendendo, que você tem dificuldades com ela, você vai ter muito mais dificuldade, porque assim, a complexidade vai aumentar primeiro, Exatamente. antes de simplificar. Então, assim, o momento é agora, de você arrumar a casa e conseguir passar por esse período com a ajuda de um parceiro que tem uma solução robusta, que tem capacidade de conseguir E até preparar a suportar equipe nesse também, né, processo. Sérgio? Preparar a Porque equipe. o pessoal vai ter que saber utilizar de verdade ali a solução escolhida, né? Não só isso, né? Treinamentos do time fiscal, do que é a Isso. tributação, as universidades terão que adaptar as suas cargas, as suas grades curriculares. Existe um processo também da sociedade de se organizar em torno disso que toma tempo. E na visão de vocês, a questão do gestor tributário, que tendência vocês veem, pensando para o futuro, em cima das ações desse gestor? Vocês imaginam, assim, pensando já no futuro, olhando o mundo pós-reforma? Eu acho que as empresas, assim, uma coisa que vai acontecer ainda, vai ser muito comum, né, com as empresas, é assim, acho que todo mundo vai ter que refazer seu planejamento tributário, né? Eu acho que hoje já é tão complexo a gente pensar em planejamento tributário, né, definir qual vai ser a sua tributação ali na esfera federal, principalmente, né, com relação ao lucro real, no presumido. Então, você passar por esse aspecto, e a reforma tributária, eu acho que ela vai trazer novamente tudo isso de novo, né? A gente vai dar uma rebobinada na fita aí. Quem já tinha seu planejamento tributário praticamente bem feito, bem estipulado, vai ter que refazer. Por quê? Porque a gente vai viver um momento de incertezas, né? Um dos pontos que a gente, como o Diogo comentou aqui com relação à alíquota efetiva, que a gente vai, como solução, tentar contribuir para os nossos clientes é o quê?
no final das contas, todo mundo vai querer pensar assim, tá, entre o que eu pago hoje e o que eu estou pagando agora com a reforma, qual que está sendo a minha tributação completa? Está valendo a pena? Né? Eu estou perdendo, eu estou ganhando? Então, assim, esse para a gente como solução, sem dúvidas, vai ser um dos grandes desafios que a gente vai estar auxiliando os nossos clientes nesse quesito. E esse é o caminho que os gestores tributários hoje caminham, né? Com essa nova tendência, né? Observar, como a gente comentou anteriormente, observar essa tendência para que a reforma está nos levando, né? Então, assim, será que a gente, no final das contas, não vai acabar voltando para um contexto do que já existia, né? E, assim, a gente tem que investir mais em planejamento tributário, investir mais em recursos, né? Eu acho que hoje em dia todas as empresas, todo mundo tá preocupado com essa questão de repente, ali, talvez já montar um comitê, né, digamos assim, gestor da reforma tributária, né? Eu acho que todo cliente está um pouquinho assim preocupado, de repente já está até contratando pessoas para poder deixar funcionários exclusivamente só voltado para isso, né? Assim, para não impactar nos analistas. Consultorias também, né? Consultorias,